começando agora mais um Café com Autoridade, o programa que vai ao ar toda sexta-feira pela TV Osasco e pelas redes sociais, com a intenção de trazer até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e região e sempre trazendo temas pertinentes e de seu interesse, assim creio eu. Hoje recebendo em nossos estúdios Leonardo Pantaleão, que é advogado criminalista. Pantaleão, assim posso chamá-lo? Claro, por favor. Obrigado por estar aqui conosco. O prazer é meu, sempre uma alegria estar aqui para a gente poder discutir alguns pontos, como você bem mencionou, de extrema relevância. Né? Sim, inclusive vamos posicionar o telespectador na pessoa Leonardo Pantaleão, advogado criminalista. Fala um pouquinho da sua história. Eu sou advogado criminalista já há aproximadamente 20 anos, Bacana. Professor universitário também praticamente pelo mesmo período e agora também integrante da Comissão Especial de Processo Penal da OAB. Uhum. E o que te trouxe para o desejo de atuar nesta atividade? Eu acho que, sim, uma questão extremamente vocacional. Eu sempre tive muita vontade, sempre gostei demais do direito, sempre foi algo que me despertou uma verdadeira paixão. Então, a vocação acima de tudo, aliás, como toda profissão, né? Uhum. Quando você faz aquilo que realmente gosta, por amor, você acaba se dedicando bastante e as coisas acabam acontecendo. E você vê que, sendo advogado, você consegue trazer um pouco mais de assertividade nas coisas, porque o advogado ele tem este desejo, né, de litigar quando ver duas pessoas com pontos de vista diferentes, é jogar panos quentes. O advogado tem esse desejo? Ah, não tenha dúvida, porque quando você estimula um conflito, quando você estimula um litígio, você acaba prejudicando, acima de tudo, as partes envolvidas, por várias razões. Primeiro, porque um litígio dentro da nossa sistemática jurídica brasileira, ele se prolonga por anos e anos. Então, gera um desgaste emocional para aquelas pessoas que estão diretamente envolvidas, absurdo. Uhum. Então, eu acho que o advogado, sempre que puder, ele deve dar preferência a uma conciliação, se comparado a um litígio propriamente dito. Um litígio familiar, um litígio trabalhista, ele tem uma possibilidade de acordo mais facilitada pela própria ação que cometeu ou que alavancou esse litígio. Mas e no crime? Quando se advoga pelo crime, é mais complexo isso. Aí, né? Essa possibilidade de acordo, essa possibilidade de você ter algum tipo de transação, só nos casos em que a lei especificamente permite. Uhum. É diferente porque não fica restrita à autonomia da vontade do envolvido. É verdade. Então, você tem ali as hipóteses legais que admitem uma flexibilização, por exemplo, infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, você tem aquela que seria de atribuição de competência dos juizados especiais. Seriam aquelas situações menos graves, crimes menos gravosos. Porque muitos crimes não dependem do reclamante. Tem muitos crimes cometidos que o próprio Ministério Público ele pega para si a causa e o caso tem que seguir avante. Aliás, né? a grande regra no direito processual penal é exatamente essa, a chamada ação penal pública. É nesses crimes que se processam mediante ação penal pública é que o Ministério Público incorpora a titularidade da ação penal. Então, não existe aquela possibilidade que muitas vezes nós escutamos de alguém dizer assim, olha, eu vou retirar... E até as pessoas usam impropriamente o termo queixa, né? Eu vou retirar a queixa na delegacia. Uhum. Então, não é queixa, porque, na verdade, queixa é um nome técnico que retrata uma outra situação dentro do processo penal. Na verdade, o que a pessoa faz quando vai até uma delegacia, ela vai apresentar uma notícia crime. É uma notícia acerca de um crime que vai ser levado à autoridade policial. A partir daí, a autoridade policial, com base nos elementos de convicção que ela vai amealhar, a partir daquele boletim de ocorrência, por exemplo, é que vai dar desdobramento aos atos de investigação. Concluído isso, encaminha-se ao Ministério Público, que, convencido da autoria, convencido da ocorrência daquela situação que está sendo apurada, aí sim ele dá início a uma ação penal em desfavor do acusado. Doutor, uma dúvida pessoal minha. O homicídio é o ato de uma pessoa ceifar a vida da outra. Se ele ceifa a vida de uma outra pessoa e ela for uma mulher e tiver no seio da família, é um feminicídio. É uma nova terminologia para uma ação que
Na espinha dorsal é a mesma coisa, uma pessoa tirou a vida da outra. Como que se encaixa quando um casal de homossexuais e ela trans, ele tira a vida dela? É homicídio ou é feminicídio? Ou isso ainda é um tema que está sendo ajustado? Não, hoje nós já temos um entendimento pela própria jurisprudência a respeito dessa questão. Primeiro é bom ressaltar que o feminicídio ele é uma modalidade de homicídio. Sim. Ele está dentro do próprio artigo 121. Num primeiro momento as pessoas acabam entendendo que o feminicídio seria um novo crime que foi criado pela nossa legislação. E não é verdade. Ele integra o rol dos homicídios qualificados do artigo 121 do Código Penal. As sanções mudam. Muda, mas ela se equipara a todo e qualquer homicídio qualificado. Perfeito. Então você tem o feminicídio como uma modalidade de homicídio qualificado. Portanto, a pena ela é mais rigorosa do que aquele homicídio simples. Então a pena do feminicídio, por exemplo, por ser qualificado, ela varia de 12 a 30 anos de reclusão. Aliás, 30 anos que é o máximo que a nossa legislação permite, dentro da Constituição Federal, para uma dosimetria de pena por um crime dessa natureza. Por um crime, mas você pode ter crimes somados. Sem dúvida, você pode. Aliás, é o que acontece com muitas pessoas que se aproximam, por exemplo, dessas situações e você tem o 30 anos por um crime, mas ela praticou um outro crime, naquele outro crime ela recebeu uma pena de 20, por exemplo, aí num terceiro ela recebeu de 10, no momento de cumprir a pena vai se unificar Perfeito. Todos esses delitos, toda a dosimetria dessas penas para poder fazer com que ela venha a obter os benefícios de progressão de regime, eventualmente, ou de livramento condicional, sobre a totalidade dessas penas unificadas e não somente de um. Desculpa a insistência da pergunta, mas e em sendo uma trans? O direito penal ele não faz essa diferença mais. Hoje, a jurisprudência já é consolidada de que uma pessoa transexual ela goza dos mesmos benefícios da mulher. Entendi. Então, se você tem, por exemplo, uma situação de violência doméstica contra uma relação homossexual, por exemplo, feminina, automaticamente você tem a aplicação. Exato. O importante é que a vítima seja mulher. Okay. O importante é que a vítima seja mulher. Tanto assim que a autora do feminicídio também pode ser uma mulher, numa relação homossexual. Sim, porque nós temos a ideia de que feminicídio é um homem ceifando a vida de uma mulher. Mas não necessariamente. Eu posso ter uma mulher numa relação homoafetiva, eu posso ter uma mulher que ceifa a vida de outra mulher. Feminicídio da mesma forma. Uhum. Doutor, recentemente passamos aqui pelo Dia dos Pais e soube-se, é sabido que como todo evento como este, alguns presos gozam de uma chamada saidinha, popularmente a saidinha. Comente a respeito. A saída temporária ela é prevista na nossa legislação, mais especificamente na Lei de Execução Penal, né? É uma lei, a Lei 7.210, lá de 84, e que ela alcança os presos que estão no sistema prisional cumprindo pena em regime semiaberto. Portanto, presos que estão no regime fechado não têm direito a uma saída temporária. Semiaberto, ele vai dormir encarcerado? O que deveria ser o sistema do regime semiaberto? Esse indivíduo deveria cumprir essa pena numa colônia penal agrícola ou num estabelecimento industrial. Mas é evidente que isso não tem. Mas recluso, né? Recluso. Ele está 24 horas por dia. O semiaberto é uma modalidade de pena privativa de liberdade. Então, ele tem ali os momentos em que ele sai daquele ambiente, da cela, vamos chamar assim, e aí ele tem direito a atividades externas. Externas, porém, dentro do sistema. Esse seria a adequação do nosso regime semiaberto. Porém, por inexistir estabelecimentos com essas características, automaticamente o semiaberto hoje ele funciona quase que um regime aberto. Quase que um regime aberto. Por quê? Porque o indivíduo, muitas vezes, ele tem até direito de sair para trabalhos externos e retorna para o pernoite na unidade prisional. Uhum. Então, praticamente um regime aberto, né? Quer dizer assim, com a diferença de que ele tem que retornar para o pernoite na unidade prisional, onde ele venha a cumprir o regime semiaberto. E o que diferencia o regime que ele está cumprindo é a gravidade do crime cometido? Você tem a possibilidade, toda vez que pratica-se um crime, de iniciar o cumprimento de pena, quando se trata de uma pena privativa de liberdade, dependendo da dosimetria da pena fixada, uma série de aspectos,
ou em regime fechado, ou em regime semiaberto, ou em regime aberto. Porém, a sistemática da nossa legislação é sempre progressiva no que se refere ao regime de pena. Então, imaginando que o indivíduo recebeu uma pena superior a 8 anos, por exemplo, que é uma regra geral de que a partir daí o regime inicial tem que ser fechado, ele cumpre um determinado período e ele progride ao semiaberto. Aí depois ele cumpre mais um pedaço, ele progride ao aberto. Mas nada impede que ele já inicie, imagine que a pena tenha sido inferior a 8 anos, por exemplo, que ele já inicie no regime semiaberto. Então, isso vai depender do caso concreto e das características que envolverem os aspectos jurídicos. Com a morosidade do sistema judiciário, acontece às vezes dele já gozar do direito de mudar de sistema, mas porque o sistema processual é lento, ele acaba cumprindo mais tempo, menos tempo, isso... O fato de cumprir mais tempo, isso acontece. Acontece por conta de uma precariedade, principalmente de aspectos sociais. Você pega, por exemplo, uma pessoa de um baixo poder aquisitivo, um baixo poderio econômico, muitas vezes ela fica, a sua defesa entregue à Defensoria Pública, que frise se trata de um excelente trabalho que a Defensoria Pública faz. Porém, a quantidade é muito grande de trabalho. Então, automaticamente, ocorre que quando chega a vez de se analisar aquele procedimento envolvendo aquele indivíduo, ele já tinha até um direito alcançado há algum tempo de uma progressão de regime. Mas é uma questão mais social do que jurídica. Sim, e acontece às vezes da pessoa estar sendo detido para investigação, ou acho que chama a prisão preventiva, e depois de feita todas as análises, passaram aí 8 meses, 1 ano, e identifica que ele é inocente naquela causa. Cabe indenização para a pessoa? Esse é um tema muito interessante. A prisão preventiva, ela é excepcional. A regra é que a pessoa vigore em favor dela aquele princípio da presunção de inocência. E até que isso não seja aferido, a regra é que ela fique respondendo em liberdade. Existem situações peculiares que a legislação prevê que autorizam a prisão preventiva. Agora, a partir do momento em que presentes esses requisitos, decreta-se a prisão preventiva e durante o curso da ação penal identifica-se que não foi ele o autor e ele é absolvido, a possibilidade de indenização vai girar em torno do motivo pelo qual a prisão preventiva foi decretada. Se à época existia realmente elementos que justificassem, aí não há de se falar em uma indenização. Agora, quando existem erros grosseiros, como muitas vezes noticiados pela imprensa, de que acabou havendo uma confusão. Homônimos. E às vezes uma semelhança física já é suficiente para poder justificar essa situação. Tem casos emblemáticos, principalmente em crimes de natureza sexual, em que a vítima acaba apontando uma pessoa como sendo um suposto autor, e não por má fé, porque ela tem aquela convicção, crença. até por conta do trauma que sofreu, ela acaba confundindo aquela pessoa, e nos crimes, por exemplo, sexuais, a palavra da vítima tem um peso muito grande. Por quê? Porque é evidente que se alguém vai estuprar uma outra pessoa, não vai fazer isso na frente de testemunhas, não vai fazer isso abaixo de câmeras que eventualmente venham a filmar aquele ato. Então, é a palavra de um contra a palavra de outro. Nesse caso, e corretamente, a palavra da vítima tem um peso grande, mas isso não impede que a vítima venha a confundir o indivíduo. E vamos imaginar que depois de todo esse período, faça um exame de DNA para comparar com o DNA extraído da vítima no dia do crime, e o DNA dá absolutamente incompatível, ou seja, uma prova técnica mostrando que aquele indivíduo não foi o autor. E agora? Então, aí, nesse caso, abre-se a oportunidade para uma indenização. Realmente a justiça é algo bastante complexo, haja visto a necessidade de tantos estudos, o exame da ordem ao qual vocês são submetidos para poder litigar, eu acho isso bastante interessante. Mas retomando o assunto da saída temporária, é o nome técnico da coisa. Quem tem esses direitos e quais os períodos do ano em que se aplica esses direitos? Os presos do regime semiaberto é que tem essa possibilidade da saída temporária, tem um objetivo de uma reinserção gradativa desse indivíduo ao contexto social e também familiar. Tem que ser provocado pelo preso ou é automático? Não, preenchidos os requisitos, a unidade prisional
ela manda uma lista para o juiz da vara de execução do local, do município especificamente. Olha, essas pessoas preenchem os requisitos. Aí isso vai ser checado, naturalmente, pelo Ministério Público e também pelo magistrado, e não havendo impedimento algum, então essas pessoas acabam tendo o seu direito garantido da saída temporária. É uma saída que não pode se estender por um prazo superior a 7 dias, portanto uma semana, e ela pode ocorrer em até, no máximo, 5 vezes por ano. 5 vezes por ano. 5 vezes por ano. E quais as datas? Não existe datas específicas na legislação, mas convencionou-se aproveitar datas festivas na sociedade para que o ambiente familiar seja mais propício para agregar essa pessoa. Então, o que acontece? É por isso que nós temos essas saídas temporárias em Dia das Mães, em Dia dos Pais, em Dia das Crianças, por exemplo, Natal. São épocas em que a sociedade, de uma maneira geral, ela está mais tranquila para poder receber essas pessoas no sentido de uma reintegração social. O objetivo é reintegrar o indivíduo, Claro. é não torná-lo, porque se você tem fazendo uma analogia, que me perdoem os presos, mas você tem um animal, um pet, um cachorro, você mantê-lo trancafiado o tempo todo na corrente, o comportamento dele tendencia a ser mais agressivo do que aquele que se socializa. E mais do que isso, eu não digo nem só agressividade. Quando você tem uma pessoa que está detida, você tem a perspectiva que ela, saindo de lá, ela volte a integrar a sociedade em harmonia com a sociedade. É a ressocialização, que é uma das finalidades da pena. Imagine um indivíduo que, por uma situação peculiar, muitas vezes um caso pontual que acabou acontecendo na sua vida, ele fica recluso por 10, 12, 15 anos. Você simplesmente, depois do transcorrer desse período, abre as portas da unidade prisional e o coloca na rua sem qualquer tipo de readaptação, a chance dele se integrar à sociedade novamente é muito pequena. Além dele não ter se desenvolvido, e talvez muito pelo contrário, ter atrofiado o seu comportamento, o mundo exterior também mudou. Claro. As coisas, as tecnologias. Imagina alguém preso há 15 anos atrás, hoje sai e vê a internet. Ele vai viajar no tempo. Essa é a ideia principal. Ele tem que, aos poucos, ir se contato. reinserindo, tendo contato com a evolução social, para que ele próprio possa, a partir do momento de colocado em liberdade definitivamente, fazer parte dela. Eu não quero aqui colocar a minha opinião sobre se eu sou contra ou a favor das saidinhas, mas de um cômputo geral, de uma maneira peculiar, tem alguns casos que traz à população uma certa indignação. Por exemplo, a Ristoff sair no Dia dos Pais, no Dia das Mães. Esta coincidência, é natural esse sentimento da população de indignação? É absolutamente natural, absolutamente compreensível, porque eu costumo dizer sempre assim, nem tudo que é imoral é ilegal. Então, num caso como esse, nós estaríamos talvez diante de uma imoralidade, mas não diante de uma ilegalidade. Entendi. A lei ampara. A legislação não veda, a legislação não cria exceções para, por exemplo, o ato de matar os pais, no exemplo que você deu, é aquilo que nós chamamos juridicamente de parricídio. Né? Mas não há nenhuma hipótese na legislação que diga, olha, quem atuou dessa forma não pode sair em tal e tal data. Perfeito. Não existe isso. Então, como não há essa vedação legal, o Poder Judiciário fica absolutamente refém e acaba o quê? Sendo obrigado a seguir a regra geral também com essas pessoas. Para que isso eventualmente venha a se alterar, e certamente geraria discussões muito grandes no aspecto constitucional, nós teríamos que ter ali um trabalho de alteração legislativa, para vedar aquilo que hoje não é vedado. Entendi. Normalmente quando se aproxima dessas datas em que haverá a saída temporária, a chamada saidinha, as redes sociais veem muitos avisos, olha, cuidado, vai ter a saidinha, os presos, redobre os seus cuidados com o celular, com estacionamentos. Procede essas cautelas? A gente acaba entendendo que isso decorre, infelizmente, também de grande parte de um preconceito. Já parte do princípio de que pessoas que tiveram ali um problema no envolvimento em aspectos criminais, e aliás aqui cabe uma ressalva, nós temos a ideia de que o direito penal é algo muito distante de nós, mas ele é muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. E eu dou um exemplo trivial, imagine você, por uma fatalidade, dirigindo o seu carro, se distrai com o celular, atropela, mata alguém.
Porque ninguém está livre dessa situação. Não é porque necessariamente você teve um problema envolvendo a área criminal que a sua personalidade se transformou e você passou a ser uma má pessoa a partir daquele episódio. Um marginal. Sem dúvida. Quer dizer, claro que existem pessoas que são criminosos contumazes, é evidente. Mas não dá para generalizar dessa maneira. Olha, teremos a oportunidade agora de uma saída temporária, então obrigatoriamente, e os índices não revelam isso, as estatísticas não mostram isso, então criar aquela ideia de que a criminalidade vai aumentar naquele período necessariamente por conta da saída temporária. Eu não entendi a sua colocação. As estatísticas não mostram o quê? Que há aumento. Não Mostra que há um aumento significativo. É evidente que pessoas contempladas e beneficiadas com a saída temporária vão delinquir? Claro que vão, porque é delas próprias. Então, essa mesma pessoa que vai delinquir na saída temporária, amanhã ou depois, quando ela sair da unidade prisional por ter cumprido a integralidade da sua pena, ela vai continuar delinquindo. Não se ressocializou. Porque é dela, ela não se ressocializa, ela tem uma personalidade, de repente, voltada à prática criminosa. Mas não é necessariamente o instituto da saída temporária é que fortalece esse tipo de comportamento. É a essência do ser humano. E o índice de regresso, de retorno? Esse é um outro aspecto que, quando a gente fala de saída temporária, presos no regime semiaberto, nós não usamos a terminologia fuga. Olha, fugiram tantos presos. Eles não fugiram, eles foram colocados em liberdade de maneira legal e tudo mais. Bom, o que acontece nessa hipótese é o chamado abandono. Olha, então tantos por cento abandonaram o regime semiaberto quando foram numa saída temporária determinada. E mesmo assim, essa última estatística que foi revelada, nós temos uma identificação de um percentual de apenas 5% de todos os milhares de presos que foram beneficiados em saídas temporárias que não voltaram, ou seja, só 5% que abandonou realmente o regime semiaberto. É um índice relativamente baixo, né? É muito baixo. Seria ruim você prejudicar 95% em detrimento dos 5%, extinguir esta modalidade de benefício. É muito complicado quando o legislador ele quer definir determinadas situações com base na minoria. Ele acaba, sem dúvida alguma, prejudicando uma grande parte por conta de poucos. Então, talvez seja mais fácil você inibir esses poucos de obter o benefício do que restringir para a grande maioria que faz jus ao benefício. Pantaleão, normalmente, como você me disse, quem está no regime semiaberto, ele exerce alguma atividade remunerada? Existe a remuneração, porque senão, fazendo um paralelo, nós estaríamos, o Estado veda o trabalho escravo. E aí seria o próprio Estado impondo um trabalho escravo ao indivíduo que está recluso. Então ele recebe sim valores, claro que não é nada significativo, mas ele recebe uma contraprestação que é o chamado pecúlio, né? E esse pecúlio muitas vezes pode até ser encaminhado aos familiares que fiquem fora durante o período que ele está cumprindo a pena. Por que a minha pergunta? Vamos tentar fazer um desenho de cenário e vai me balizando. Ele recebeu a notícia de que será colocado em liberdade temporária, normalmente numa sexta-feira. Nesse instante, ele tem algum provento, ele tem algum recurso financeiro para se locomover, para pegar um ônibus, ir até a casa? Como que funciona? Me desenhe o cenário. Recebi a notícia que serei colocado em liberdade. Normalmente, o que acontece é ele ter a disponibilização para uma condução. Algo do gênero, mas não que ele receba um valor, por exemplo, olha, você vai ficar uma semana fora, então está aqui o valor, em média, de uma diária multiplicada por 7 para você poder ter como se manter aí fora. Não, isso não existe. Isso não é. O que há, muitas vezes, e isso, claro, nós não podemos esquecer da precariedade do Estado, a precariedade do sistema. Muitas vezes são funcionários da própria unidade prisional que acabam dando dinheiro para o indivíduo sair para poder pegar uma condução e ir embora. Cria-se um vínculo de amizade? Não, mas não necessariamente de amizades. Muitas vezes até por uma questão de compaixão, muitas vezes até por uma questão de você estar ali vendo que o indivíduo tem aquele direito, mas às vezes a miséria que o envolve, ou então, muitas vezes ele está cumprindo pena num estado completamente diferente do dele. Os familiares não são daqui, né, daquele local onde ele está, então não tem quem possa auxiliá-lo. Então, para situações assim, muitas vezes
propriamente funcionários, advogados, e daí por diante acabam contribuindo para evitar essa situação dele não ter como sair da porta da unidade prisional. Sem querer fazer um juízo de valores e já fazendo, no desenho de cenário, o indivíduo está cumprindo a pena, está com seus recursos financeiros, a sua autoestima muito baixa, ele é colocado na rua, aonde ele não vai se ver noutra alternativa a não ser buscar recursos de maneira rápida. E a maneira rápida de se buscar recursos é o assalto, é o crime, é o roubo, é o furto. Isso não tendencia a praticar esse crime para ter proventos, para ter o mínimo de condição para que ele consiga seguir o período que ele está solto? Se nós estivermos imaginando, nessa hipótese que você coloca, pessoas com essa personalidade, sem dúvida alguma. Agora, nem todas as pessoas que estão no sistema prisional possuem a personalidade de praticar crimes violentos contra pessoas. Então, quando a gente pensa de um roubo, por exemplo, nós estamos necessariamente imaginando uma situação que envolva, no mínimo, uma grave ameaça à vítima ou até mesmo uma violência à vítima. E nem todas as pessoas que estão no sistema prisional têm essa inclinação. Você tem pessoas no sistema prisional que estão presas pela prática de crimes, porém nunca praticaram violência ou grave ameaça contra ninguém. Podemos dar aqui diversos exemplos de crimes dessa natureza, o estelionato, por exemplo, a corrupção, por exemplo, são crimes que não envolvem violência ou grave ameaça a ninguém. Então, essa premissa talvez não possa ser utilizada nessa magnitude por conta de se ter que individualizar o comportamento de cada um. Doutor Pantaleão, acho que aqui nós teríamos tema e assunto para discutirmos ao longo do dia. Esse tema me interessa bastante, como eu tenho certeza que a você, telespectador, também, porque o direito tange a você. E quanto mais você conhece o direito, menor as chances de você cometer um delito por ignorância, porque a ignorância não defende, o sono não defende, como é que é? A lei não defende quem dorme. Tem um... É um brocardo que é o dormientibus non socorritius, o direito não socorre a quem dorme. E o dormir, no caso, é a ignorância, né? Muitas vezes a gente não sabe que está cometendo um delito, mas pela ignorância... E está. Sem dúvida. Às vezes você não sabe, até pela quantidade de leis que existem no Brasil, você não sabe que aquela conduta está se encaixando em alguma norma penal pré-existente. E aí você acaba sofrendo todos os desdobramentos desse comportamento. E esse nosso tema se prolongaria aqui por várias horas, mas o nosso programa está chegando ao final e eu gostaria de agradecer os seus esclarecimentos. Eu que agradeço e só fazendo uma ressalva final, vinculando com o início da nossa conversa de hoje, a sociedade realmente ela tem essa ideia de muitas vezes a sensação de impunidade, só que não se pode esquecer que hoje o direito penal não tem mais a finalidade de outrora. Antes, o direito penal funcionava como um instrumento de vingança. Hoje, não mais. Hoje é um instrumento de buscar fazer com que aquele indivíduo seja punido por aquele comportamento e que tenha condições de voltar a integrar o contexto social. A fase da vingança, ela já existiu, mas não mais comporta espaço hoje na nossa sistemática jurídica. Bem-vindo à evolução humana, né, doutor? Sem dúvida, a evolução humana que pelo menos esperamos que ocorra, né? Porque eu costumo dizer que o ser humano, muitas vezes, ele evolui de maneira absurda tudo aquilo que ele toca, basta ver a tecnologia e daí por diante, mas muitas vezes ele esquece de evoluir a ele próprio, permanecendo naquela mesma mentalidade de tempos atrás. Muito obrigado e o Café com a Autoridade fica por aqui, desejando a vocês uma ótima semana e lembrando da nossa programação aqui na TV Osasco, temos Videolândia às 16 horas, temos o Fala Verdade todas as semanas também com o meu amigo Nilson Martins, PM a Comunidade, então acompanhem, curtam e compartilhem as nossas redes sociais. Tchau!